Olá, hoje eu vou apresentar para você sobre o condensado de Bose-Einstein. E essa aqui é uma apresentação extremamente didática sobre o assunto. O que eu quero falar com isso é que eu não vou explorar a parte matemática por trás da coisa em si. Eu vou apenas abordar o conceito físico e tentar que a gente faça aqui uma conversa, um bate-papo sobre alguns aspectos importantes dessa teoria, né? Para isso eu dividi aqui a nossa apresentação em três partes. Primeiro, uma parte clássica, que eu vou dar uma breve descrição sobre como estão as previsões teóricas da física clássica, né? No final do século XIX, começo do século XX. Eu queria conversar também com você sobre a parte quântica, né? Sobre como a descrição quântica começa a vislumbrar um novo estado da matéria, né, que se resultaria no que a gente chama hoje de condensado de Bose-Einstein. E eu queria conversar também com você sobre o primeiro experimento, que aconteceu somente em 1985, aproximadamente 70 anos depois da descoberta teórica desse estado da matéria. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno e eu sou graduando em Física na Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, desde 2017. Eu estudo mecânica quântica desde setembro de 2009, eu faço parte do CAF-CAT, que é um grupo de pesquisa, discussão e estudo em mecânica quântica, coordenado pelo professor Leonardo, dentro da universidade. E desde setembro de 2021, eu sou bolsista PIBIC. Eu deixei aqui primeiro meu e-mail, segundo e-mail do meu professor orientador, professor Leonardo, para caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum aspecto nesse vídeo, ou queiram entrar em contato sobre outras dúvidas em mecânica quântica, ou até mesmo conversar sobre o nosso grupo de pesquisa e estudo dentro da universidade, sintam-se à vontade, sintam-se livres para entrar em contato com a gente por e-mail. Bom, e a física clássica ela foi dando ótimos resultados para a humanidade até por volta do começo, do final do século XIX, começo do século XX. E bem, o que acontece? Um dos principais resultados, né, uma das principais teorias bem fundamentadas da física clássica é a teoria de gases, onde foi amplamente estudada e principalmente empregada e validada, né, com a criação e o uso de máquinas térmicas. Entretanto, para alguns tipos de gases e alguns outros problemas relacionados à termodinâmica, como a radiação de corpo negro, a física clássica não chegava a bons resultados. Aconteciam alguns fenômenos, como por exemplo a catástrofe do ultravioleta, no problema da radiação de corpo negro, que não eram explicados classicamente. E como a gente estava comentando, esses problemas da física clássica eles começaram, tipo assim, o maior expoente, né, de problema famoso começou com o problema da radiação de corpo negro, né? O que acontece? Nesse problema, esse sujeito que está aqui na foto, o Max Planck, ele propôs uma solução totalmente diferente da solução clássica, né? Digamos assim, na física clássica, a energia ela possui um espectro contínuo. E para conseguir resolver esse problema dessa radiação do corpo negro, Max Planck postula que a energia ela é quantizada, né? E ela tem forma de energia é igual a H vezes Ni, sendo que Ni é a frequência espectral. Então, essa mudança né, de interpretação da energia, de como a energia se comporta no sistema físico, foi um marco para o nascimento da física quântica, né? Porque apesar de não ser o Max Planck que vai começar a resolver esse problema do que a gente está abordando, né, dos gases a baixa temperatura, ele deixa a brecha para duas pessoas se utilizarem da teoria do mesmo tipo de solução que ele usou para o problema da radiação de corpo negro para fazerem essa solução. E bem, para esse gás a baixas temperaturas, o que é proposto, né, é o que a gente chama de oscilador harmônico quântico, né? Que é o seguinte, que o sistema ele oscila, mas o oscilador harmônico quântico ele tem um espectro de energia bem definido. Vocês podem ver aqui pela figura, né, que cada função de onda ela possui uma energia associada a ela. E o que faz a partícula né, transcorrer entre esses estados são dois operadores, que a gente chama de operador criação e operador aniquilação. E esse, inclusive, foi o tema da minha apresentação do ano passado, que ela se encontra disponível aqui também no canal. Certo? Então agora vamos discutir um pouquinho sobre qual que é a natureza né, desse condensado de Bose-Einstein. Bom, a gente sabe que a matéria é composta basicamente por átomos, certo? Mas qual a composição desses átomos? Bem, de uma maneira muito simplista, a gente pode dizer que os átomos são frutos de partículas ainda menores que os mesmos. E vamos chamar essas partículas de partículas elementares. E dentro dessas partículas elementares, seria interessante que a gente destacasse dois grupos: os bósons e os férmions. Bom, os bósons e os férmions eles compõem a maioria da estrutura atômica que a gente observa hoje, né?
E esses dois grupos de partículas se diferem basicamente por dois aspectos que são importantes, né? O primeiro dele é que todas as partículas que constituem a matéria, desde quark até elétrons, são férmions, assim como todas as partículas que estão relacionadas a elas, como por exemplo neutrinos. E as interações entre as partículas, que podemos chamar de forças, são dadas pelos bósons. E uma segunda característica muito importante, né, diz respeito aos spins dessas partículas. Enquanto os férmions têm spin meio, os bósons têm spin inteiro. E o que essa distribuição de spin vai causar de diferença, né? Bom, se a gente pegar um conjunto de partículas, se dois férmions idênticos, por exemplo, dois elétrons, são invertidos, o estado quântico total do conjunto se inverte. E uma analogia clássica, né, para a gente conseguir enxergar isso aqui de maneira mais clara, talvez, se a gente imaginar picos e vales de uma onda se alternando. E a inversão de dois bósons idênticos, por outro lado, não altera o estado. Essa característica resulta naquilo que a gente conhece e estuda, né, talvez não de maneira tão aprofundada ao longo da nossa vida, principalmente no ensino médio, algumas disciplinas do início da nossa graduação, que é o princípio de exclusão de Pauli, que impede dois férmions de ocuparem o mesmo estado e na propensão dos bósons a se reunirem no mesmo estado, como ocorre nos raios laser e no condensado de Bose-Einstein. Após essa introdução, bom, a gente pode chegar no ponto de a gente estudar de fato o condensado de Bose-Einstein, né? Mas como que aconteceu a previsão teórica do condensado? Bom, Einstein previu basicamente se um gás de bóson fosse resfriado a uma temperatura muito baixa, uma fração significativa dos átomos de repente se reuniriam e iriam para o menor estado de energia possível, dado que o processo é semelhante a quando gotas de líquido se formam num gás, né? Foi escolhido o termo condensação para dar para esse fenômeno, né? E o condensado de Bose-Einstein foi previsto pelo Einstein em 1925, baseado nos estudos de um físico indiano chamado Nate Bose. E, bem, o primeiro experimento com condensado de Bose-Einstein puro aconteceu somente 70 anos depois da primeira previsão teórica, em 1995, quando técnicas aprimoradas de resfriamento e aprisionamento de átomos já haviam sido criadas. O experimento foi realizado por Carl Wyman e sua equipe, e basicamente eles usaram uma amostra de átomos de isótonos do rubídio, que foram resfriados em uma armadilha magnético-óptica e foram então carregados em uma armadilha magnética e foram resfriados por evaporação. O resfriamento a laser técnico faz uso da transferência de momento entre o fóton e um átomo para reduzir a velocidade, juntamente com campos magnéticos para aprimorar tais efeitos. E isso é conhecido como sistema de resfriamento de Zeeman, e podendo levar ao átomo a temperaturas muito baixas, tão baixas que são suficientes para a condensação de Bose-Einstein poder acontecer, né? E, bem, quando o condensado é formado, essa armadilha é removida, permitindo que o condensado se expanda e, assim, prove com sucesso a existência do condensado de Bose-Einstein. E, nesse experimento em questão, do Wyman, o condensado expandido ele foi iluminado com uma luz laser e a sombra resultante na nuvem foi fotografada. E bem, nós temos essa figura com essas três sombras do experimento, né? E essa figura representa a distribuição da velocidade da nuvem de átomos em três momentos distintos, né? Com a parte condensada em azul e branco. A primeira é antes da condensação ocorrer, a segunda é no momento que a condensação atinge seu ápice, e a terceira após um maior tempo de vaporização. Então, bem, veja bem, né? Por que esse experimento demorou tanto tempo para conseguir ser feito? Porque, gente, é muito trabalhoso. Primeiro, você conseguir capturar esses átomos, um conjunto suficientemente de átomos, é muito trabalhoso você conseguir fazer essa captura. Além de fazer essa captura, é muito trabalhoso com que você consiga transportar esses átomos dentro do aparelho até você conseguir fazer o resfriamento entre as duas magnetic traps, né, que a gente fala. Então, assim, é um resultado muito bacana, muito importante sobre um novo estado da matéria que pode ter resultados muito promissores a médio e longo prazo. E essas são as referências utilizadas aqui para a produção do vídeo. Muito obrigado e agradeço a atenção.